Em Hebreus 13:3 diz para a gente nos lembrar dos encarcerados, como se com eles estivéssemos presos, e daqueles que sofrem maltratos, como se fôssemos nós mesmos. Então eu estou aqui na Central do Brasil, vim trazer esses livretos aqui do Ministério Derek Prince de Portugal. É também ligado ao Ministério Derek Prince Internacional. E então eu trago esses livretos aqui, encho essa bolsa e trago para o presídio. E aqui eles dividem uma parte para o presídio feminino. Da última vez esses livretos foram levados até mesmo para fora do rio. Porque na verdade a gente semeia, né? Mas quem rega é o Senhor. E também quem frutifica é o Senhor. É como Paulo falou. Ele semeava, Apolo cultivava, mas era o Senhor quem dava a sementeira, né? É o Senhor quem faz germinar a planta, a sementinha. E a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que levam a semente, que semeiam a semente, né? Mas eu quero, na verdade, deixar um testemunho para você de veja como são as coisas. Eu acordei cedo, fiz os meus planos, mas entreguei-os todos ao Senhor, porque assim é o que a gente deve fazer, assim que a gente acorda, durante as nossas orações, depois que a gente lê a Bíblia. E não estava nos meus planos trazer essa bolsa dos livros que estavam lá já há um tempo. Eu estava sempre deixando para amanhã, para depois, porque eu tenho que vir de ônibus, a bolsa é pesada, enfim. Eu fiz uns planos e Deus fez outro. Quando foi por volta de 1 hora, eu olhei para essa bolsa e algo me tocou que eu tinha que trazer essa bolsa de livros que já estava lá há um tempão, aqui para serem distribuídos para o presídio. E quando eu estava descendo a rua, já chegando perto do ponto de ônibus, eu trouxe essa bolsa pendurada na bicicleta e encontrei com uma amiga que era minha amiga, que vivia no mundo comigo. E eu a encontrei e ela, nossa, você sumiu, desapareceu, e cadê você? E me abraçou e fez aquela festa. E depois de 10 minutos assim de conversa vai, conversa vem, eu dei meu testemunho para ela, falei o que Jesus fez na minha vida, que não só Ele tinha me salvado, mas tinha me libertado, me curado. Falei das coisas que eu estava fazendo para o Senhor, que hoje eu sou uma serva do Senhor, que eu larguei o pecado. E ela, na época que a gente andava pelo mundo, ela frequentava o espiritismo. E ela tinha mesmo me chamado a ir para o espiritismo, mas não deu certo. Acho que a gente combinou mais de uma vez, mas eu não consegui nenhuma. E ela me contou da vida dela, que estava junto com um rapaz, já há quase 3 anos. Esse rapaz tinha largado da esposa. Eles têm 2 filhos. A esposa serve ao Senhor até hoje, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele mesmo chegou a ser, acho que presbítero. Ele era um missionário do Senhor, servo do Senhor mesmo, não era só membro de igreja, era servo do Senhor, fazia obra e se afastou da igreja do Senhor, dos caminhos do Senhor, por causa de coisas erradas que ele viu dentro da igreja. E ela disse que estava junta com ele, não estão morando juntos, estão namorando, que está muito feliz, apaixonada. E quando ela me contou que ele era servo, tinha sido servo do Senhor, agora está no mundo, na cerveja, na bebedice, juntamente com ela, na farra, veio aquela mensagem assim na minha mente: manda os livretos para ele.
Então a gente conversou, eu dei meu testemunho, ela falou da vida dela, como é que estava. Ela não está mais no espiritismo, está no catolicismo. Está numa religião falsa, porque o catolicismo, ele é uma religião que idolatra. Eles descumprem o primeiro mandamento da lei de Deus. A gente precisa respeitar a religiosidade das pessoas, sim, mas a gente precisa pregar a verdade. O primeiro mandamento da lei de Deus é para não ter ídolos, não fazer ídolos, não adorar outros deuses além do próprio Deus. E a Igreja Católica, todo mundo sabe que pratica a idolatria e desonra o primeiro mandamento da lei de Deus. Porque eles falam assim, a gente pode ter dentro de casa, a gente não se ajoelha. Eles rezam sim, porque eu tenho uma irmã que ela tinha um altar de ídolos e ela rezava para aqueles ídolos pedindo coisas. Então quando você chega perto de um católico e fala a verdade, que a adoração de ídolo é pecado e é abominável ao Senhor, e que o Senhor abomina e ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, a pessoa só falta te bater. Mas você está fazendo isso para o bem daquela alma, porque você quer que aquela alma seja salva. Mas resumindo, eu dei os 2 livretos e falei, obedeci aquela voz que veio na minha mente. E falei para ela, entrega esses livros para o seu namorado. E assim o Senhor faz a obra. Quem faz a obra, quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão desviados, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu jogarei fora. Acho que é Isaías que diz que ele não os deixará e não os abandonará. Então eu estou deixando esse testemunho e pedindo a Deus que ela entregue os livretos para ele, que ele leia os livretos e seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e resgatado para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai resgatar, ele vai em resgate daqueles que estão desviados e usam os seus servos. E eu creio de todas as formas que ele me usou hoje, para a honra e glória do seu nome. Graças a Deus.